Trazer uma palavra que está num livro da Bíblia chamado Números, no capítulo 23, mas eu não vou ler todo o capítulo, só alguns versículos. Então diz assim: Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares. E ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E o Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo: Tudo que o Senhor falar, isso farei? Então, irmãos, é só até aqui que eu vou ler. Balaque, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo que Deus levantou, aquele que Deus levantou para trazer as novas, as boas novas, trazer as mensagens. Ele queria que aquele povo fosse amaldiçoado.
E Deus falou bem claro: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dirá ele, não cumprirá? Pois esta casa é de Deus, foi levantada por ele, foi levantada antes mesmo de Pedro ter nascido, antes mesmo de Sabrina ter nascido, esta casa já tinha sido levantada. No plano astral, os planos já tinham sido estabelecidos. E esta casa já foi levantada há muito tempo para iniciar uma grande obra. Porque isso aqui nós construímos agora, há pouco tempo, mas essa casa já existe desde 1907. E foi colocada para iniciar este trabalho. Então, aqui, o que é realizado aqui está na direção de Deus. E não adianta pedir para Balaque, não adianta Balaque pedir para Balaão para amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Então, irmãos, eu deixo esta mensagem porque hoje eu orando e eu clamando por esta casa, eu clamando por esse trabalho, eu falei em oração com o Pedro. Pedro, desculpe eu estar assim, é que a força que está em mim é muito grande e eu não estou conseguindo controlá-la. E eu orando com o Pedro hoje, eu falei, Elias, com medo de Jezabel, se escondeu numa gruta, depois de tudo que Deus havia feito e mostrado a ele, o quanto Deus era com ele. E ele ficou com medo de Jezabel, e Deus falou, por que temes o homem? Por que temes o homem? E a palavra de Deus é bem clara quando ele diz, ai daqueles, que ele diz assim, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Quem conhece a palavra sabe o que está escrito. Então eu estou falando para quem conhece a palavra. Não toqueis nos ungidos de Deus, nem maltrateis os seus profetas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dirá ele, não cumprirá? Pois o que tem sido dito aqui nesta casa irá se cumprir palavra por palavra, porque Deus está à frente deste trabalho e será realizado. E muito do que está sendo dito aqui se realizará. E quem está falando aqui não tem espírito, sou eu, Sônia, que falo. Porque eu estou ligada com o Pai, eu sou uma com Ele, Ele é um comigo. Eu vivo dia e noite ligado ao Pai, e o Pai ligado a mim. Então sou eu, Sônia, quem falo. E aqui se cumprirá o que Deus ordenou. É esta mensagem que eu deixo. Que Deus possa abençoar a cada um que está ouvindo esta mensagem, e que esta mensagem possa tocar os corações daqueles que precisam acordar e entender verdadeiramente quem é Deus. Eu não sou uma evangélica fanática, eu sou uma com Deus, e Deus é um comigo. E vocês vão assistir a unção de Deus nesta casa. E eu abençoo a todos em nome do Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém, meu Pai.